O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai. Porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão, ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Estamos celebrando o segundo domingo do Advento. Advento vem do latim, adveniat, quer dizer, vinda. Vem, Senhor Jesus, é a grande prece do Advento. Vem, Senhor, nos libertar do mal, do pecado. Vem nos ajudar a nos abrirmos ao amor de Deus, ao projeto de Deus. Vem, Senhor, nos salvar. Vem colocar vida e esperança na nossa fé. O tempo do Advento tem um duplo aspecto. Primeiro, nos convida a se preparar de maneira cristã, espiritualmente, para o Natal. E depois, a segunda vinda de Cristo. Cristo que virá. Virá para julgar os vivos e os mortos, como nós rezamos. Não sabemos quando. Por isso a liturgia do Advento nos convida à vigilância ativa, responsável. Nos convida a viver de acordo com a vontade de Deus. A liturgia do Advento nos convida a estar acordados, atentos,
prevenidos, para que assim o Senhor, quando vir nos encontrar na prática do bem, das boas obras, devemos ir ao encontro dele com a prática do bem, das boas obras. E como nós rezamos na oração inicial da missa, que nenhuma atividade terrena nos impeça de ir ao encontro do Senhor. E aí nós temos também que nos perguntar, com que espírito nós já estamos nos preparando para o Natal? Que Natal que nós vamos celebrar? Muitas vezes a gente se apega muito, fica muito preocupado com o secundário, com o acessório, e a gente esquece do essencial, na preparação para o Natal. Então, com que espírito nós estamos nos preparando para o Natal? Nos deixando ser iluminados pela palavra de Deus, pela vida da comunidade, pela Eucaristia, pela novena do Natal, pela campanha para a evangelização. É dessa maneira que nós estamos nos preparando para o Natal. Roubaram o Natal de Jesus. E nós temos que devolver o Natal a Jesus. A sociedade de consumo que exalta o ter, sociedade marcada pelo individualismo, roubaram o Natal de Jesus. Natal virou uma festa comercial. Papai Noel é a figura principal que aparece, entra às vezes na casa de católicos, de cristãos. Ao invés da gente encontrar lá o menino Jesus, a imagem do menino Jesus, ou da Sagrada Família, está lá o Papai Noel. Isso é paganismo, é idolatria. Não é o Natal de Jesus. Ah, mas as crianças gostam. Espera, nós temos que educar. A criança nasceu sabendo que existia isso. Ela aprendeu com alguém, com os adultos. Uma criança não nasce com preconceito. Uma criança não nasce discriminando. Se ela começa a ter preconceito e discriminação, porque ensinaram para ela. Se ela pode aprender essas coisas, por que não aprender coisas boas, valores da palavra de Deus? Então, você pai, você mãe, não fique iludindo as crianças com o Papai Noel. Diga para ela, olha, é o papai e a mamãe que são Papais Noel, Papai Noel. É nós que trabalhamos para colocar comida dentro de casa, pagar a escola, educar vocês nos valores, nos valores cristãos, indicar vocês os caminhos bons. Somos nós. Presente, pode até dar, não tem problema, é bom dar presente também, as pessoas gostam. Mas diga para ela, é nós que damos o presente para você. Não vou ficar iludindo as crianças. Temos que educar desde cedo, não é cedo que começa o dia. Então temos que educar, gente. Porque senão nós vamos perdendo as nossas referências. Antigamente, nas casas das famílias, somente quando a maioria da população morava na roça, no interior, né? A gente chegava na casa das famílias, na parede tinha um símbolo religioso, às vezes tinha um crucifixo, tinha a imagem de santo. Hoje nas nossas famílias já não tem mais isso. Aí nós vamos perdendo os valores religiosos, os nossos símbolos. E aí entra na casa de católico, de cristão, está lá o Papai Noel. Cadê Jesus? Então, gente, o Advento nos convida a pensar nisso. A primeira leitura, o profeta Isaías apresenta um enviado de Deus, descendente de Davi, com a missão de construir um reino de justiça e paz.
É uma das maiores profecias do Antigo Testamento referentes ao Messias, ao Cristo, ao ungido, ao enviado de Deus, com que o profeta reaviva a esperança do seu povo diante das ameaças do império da Síria. Ele será descendente de Davi. Jessé é pai de Davi. Então, naqueles dias, do tronco de Jessé sairá um ramo e um broto de sua raiz. Então, essa profecia se realiza em Jesus, o descendente de Davi. Será animado pelo Espírito de Deus, como na criação. Sobre ele pousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e inteligência, de conselho e de fortaleza, de conhecimento e de temor de Deus e de piedade. Aqui está a origem dos 7 dons do Espírito Santo. Ele será o portador da justiça e da paz. Trará justiça para os humildes. Haverá reconciliação da criação. Voltará a harmonia perdida entre o ser humano e a natureza, entre os animais selvagens e domésticos. O profeta, nesse poema, ele mostra o sonho de Deus, o que Deus quer para a humanidade. Deus nos criou para ser felizes. Deus não criou ninguém para viver no sofrimento, na injustiça, na miséria. Deus nos criou para sermos felizes, para vivermos numa terra onde corre leite e mel, quer dizer, numa terra de vida abundante, vida com qualidade. E aí o profeta mostra toda a harmonia da criação, a harmonia entre os seres humanos. Olha, o lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas, e assim por diante. O profeta vai mostrando. Quer dizer, o que ele quer dizer com tudo isso? Que esse é o mundo que Deus quer. Essa é a sociedade que Deus quer, do bem viver e conviver. A terra sem males, sem os males da violência, do ódio, da injustiça, do pecado e da guerra. É um mundo novo, é uma nova humanidade. É isso que Deus quer. E Jesus é o Messias, o Cristo, que veio tornar realidade o sonho de Deus anunciado pelo profeta Isaías. Ele iniciou esse reino novo de justiça, de harmonia, de paz, enfim, essa terra sem males. Mas, para que esse reino aconteça, esse reino novo trazido por Jesus aconteça, se estabeleça, é preciso haver a conversão pessoal, familiar e comunitária. Saudoso Papa Francisco, no documento em que ele reflete sobre o coração humano de Jesus, ele vai dizer isso, que o mundo vai mudar. Essa harmonia de que nos fala o profeta, essa terra sem males, só virá a partir da conversão do coração. Não adianta a gente querer uma sociedade sem violência, uma sociedade melhor para todo mundo, se o coração não muda. Então a mudança deve começar a partir do coração, para que assim a gente possa realizar o sonho de Deus, esse projeto de Deus possa realmente se concretizar. Então a conversão pessoal, familiar e comunitária. O Evangelho, João Batista anuncia que esse reino novo,
O reino que Jesus veio inaugurar está próximo, quer dizer, ele está acontecendo nas palavras, nos gestos de Jesus, e deve acontecer também pelas nossas palavras, pelos nossos gestos, pelo nosso compromisso com o Evangelho. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. É preciso haver a conversão do coração para que esse reino seja acolhido, para que a novidade do Evangelho trazida por Jesus possa se realizar e possa se concretizar. Conversão quer dizer, é dar um rumo novo, um redirecionamento novo na nossa vida, redirecionar nossa vida para os valores da palavra de Deus, para o projeto de Deus, para o amor de Deus. É isso que é conversão. Por isso que João Batista então vai dizer: preparai os caminhos do Senhor, endireitai suas veredas, quer dizer, endireitai suas vidas. Então o que está torto na minha vida que eu preciso endireitar, mudar, converter? O que está torto na nossa comunidade de fé, na nossa família, na nossa sociedade, que precisa ser endireitado, para que assim esse reino novo, essa harmonia da criação possa acontecer, para que assim a casa comum, a natureza, seja preservada e não destruída. Então, esse é o apelo de João Batista. E aí, o povo mais simples, humilde, reconhece seus erros e pede o batismo de João, que é o batismo de penitência, de conversão, de arrependimento. E os fariseus e saduceus, que eram dois grupos religiosos e políticos do tempo de Jesus, que não estavam dispostos à mudança, foram até João por curiosidade, não porque queriam se converter, não porque queriam abrir os seus corações ao projeto de Deus. Eles eram muito legalistas, apegados à letra da lei, a ritos, a etiquetas, a regras e normas. Fazia questão de cumprir à risca a letra da lei, mas não a lei de Deus. Preceitos que eles criaram, costumes que eles criaram. Mas eles esqueciam do essencial. Esqueciam da justiça, da misericórdia, do amor, do bem. Então João Batista vai dizer: raça de cobras venenosas, produzam frutos que a conversão exige, e não se iludam a si mesmos, dizendo: Abraão é nosso pai. E hoje João Batista também diria isso, né? Raça de cobras venenosas, produzam frutos que a conversão exige, e não se iludam a si mesmo, dizendo: eu sou católico, eu vou à missa todo domingo, eu tenho as minhas devoções, eu participo disso ou daquilo outro na igreja. E João Batista iria dizer a mesma coisa: produzam frutos de conversão, que são frutos de justiça, de amor, de paz, de fraternidade, de respeito ao outro. Então não basta, eu estou viver de aparência, parecendo, né? Parece que eu estou. Não basta eu parecer que eu mudei, que eu estou diferente, que eu estou sendo mais cristão. Não basta parecer, é preciso que eu seja de fato, que a minha maneira de viver, os valores que eu cultivo, mostrem realmente que eu estou me convertendo, que eu estou realmente me preparando para acolher o Senhor, para acolher a sua palavra, para acolher o outro, para acolher a comunidade e assim por diante. É isso que João Batista pede. Mostrem os frutos que vocês realmente se converteram, que vocês estão mudando. Então que o Senhor nos ajude,
através de João Batista, a nos preparar para o Natal, a nos preparar para acolher o Senhor que vem. Preparai os caminhos do Senhor. Uma coisa que a gente precisa também começar a refletir é com relação à violência contra as mulheres. Gente, é um absurdo. É assunto que nós temos que conversar nas igrejas, nas escolas, nas famílias. No Brasil está se matando, gente, 4 mulheres por dia. Isso dá 120 por mês, quase 1.500 mulheres por ano que são assassinadas. Isso clama aos céus. Isso não pode continuar. Como que nós vamos então preparar os caminhos do Senhor com essa realidade? Temos que mudar, gente. Temos que começar a conversar em casa sobre isso, na escola, na nossa catequese, na igreja, nos nossos grupos. É uma questão também de educação. Como que o homem se acha no direito de tirar a vida da mulher? Ora, conhece a pessoa hoje, daqui a 4, 5 dias já acha que é dono da mulher, que a mulher é propriedade, que a mulher é objeto. Não, gente, pelo amor de Deus. Não é? Então a gente precisa se educar para valores, é o que eu dizia logo no início. Precisamos mudar essa realidade, né? Temos que começar a colocar isso na nossa agenda, na pauta de discussão, de reflexão. Não podemos continuar convivendo com essa realidade de feminicídio, de violência contra a mulher. Temos que enfrentar isso. Como cidadãos, como cristãos, temos que enfrentar sim. Temos que acabar com essa cultura, com esse machismo, do homem achar que ele é dono da mulher, que a mulher é objeto, que ele pode fazer o que bem quer, o que bem entende da mulher. Não. O que diz lá no livro do Gênesis? Deus criou o homem e a mulher. Homem e mulher Ele os criou. À sua imagem e semelhança, Ele os criou. Com os mesmos direitos, os mesmos deveres, a mesma dignidade. É carne de minha carne e é osso de meus ossos. Então veja, precisamos refletir sobre isso, porque isso também é a questão da conversão, de preparar os caminhos do Senhor. Então temos que pensar nisso, gente, e não vamos ter medo nem timidez de estar colocando essa questão. Vamos conversar isso nas nossas casas, com os nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, esposa com esposo, conversar na catequese, nas nossas igrejas, enfim. Temos que dar um basta a isso. Temos que dar um basta a esse tipo de violência, a esses feminicídios. Temos que mudar esse quadro. Não podemos continuar com essas estatísticas. É o apelo também que a palavra de Deus nos faz nesse caminho que estamos vivendo em preparação para o Natal do Senhor. Então vamos pensar nisso e deixar que a palavra de Deus nos ilumine para enfrentarmos esta triste realidade de feminicídio, de violência contra as mulheres.